Oi, gente, boa noite. Meu nome é Daniela Spiondorin Rocha, eu sou fisioterapeuta há 21 anos, formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, né? A PUC Campinas, e eu escolhi essa carreira quando eu tinha aproximadamente uns 15 anos. Eu sempre gostei muito de atividade física, né? E sempre pensava na educação física, e aí eu descobri a fisioterapia. E além da atividade física, né, dessa coisa de mexer com o corpo, eu sempre também pensei em ajudar as pessoas. E na fisioterapia, daí quando eu descobri a fisioterapia, eu fui conversar com fisioterapeutas, né? E eu descobri que eu podia trabalhar com isso. Que além de mexer a atividade física, né? Além de mexer o corpo, com a reabilitação principalmente, eu poderia estar ajudando as pessoas. Então, aí eu fui me aprofundar, gostei, e daí na época do colegial, né? Hoje ensino médio, eu fui me preparando para prestar o vestibular de fisioterapia. Na minha época, há um bom tempo atrás, existiam poucas faculdades de fisioterapia. Então eu fui estudar em Campinas, porque aqui em Jundiaí não tinha nenhuma. E eu tive que morar lá, porque a faculdade era período integral e às vezes a gente tinha até aula à noite também, né? De manhã, à tarde, e algumas disciplinas a gente tinha à noite. Então, a dificuldade maior foi o fato de pagar a faculdade, que eu tinha o meu pai que fazia isso para mim, né? Porque eu estudava o dia inteiro. E aí a gente tinha que estudar junto, morar lá, moradia, tudo. Então a gente abria mão de algumas coisinhas para poder se formar, né? Quando eu me formei, na época, era muito difícil, não tinha nem essa parte de estagiário. Então eu fui pedir emprego, não consegui, então eu pedi estágio em clínicas, né, daqui de Jundiaí, que daí eu voltei para Jundiaí, e eu consegui estágio não remunerado. Mas eu não me importei, eu peguei os estágios não remunerados, mas aí depois com o tempo eu fui ganhando conhecimento, fui ganhando também a confiança, né, das pessoas que me deram estágio, e aí foram aparecendo alguns pacientes. Eu consegui também um trabalho no hospital, daí eu trabalhei no hospital, trabalhei com parte de hidroterapia, né? Hoje eu trabalho mais com a parte de reabilitação em geriatria, né? Com idosos a domicílio. Trabalho também a parte de reeducação postural global, né? O RPG, que é um curso que a gente faz fora da faculdade. E trabalho com a parte de vascular, principalmente com a parte de linfedema, principalmente quem tem pessoas que nascem com alguns problemas linfáticos, né, que tem aquele acúmulo de líquido, e o pós-tumor, né, câncer de mama ou de intestino, outras regiões. Eu trabalho mais com essa área, tá? A fisioterapia é uma profissão que cresceu muito. Na minha época, né, quando eu prestei a faculdade, o vestibular, há quase 25 anos atrás, a gente só conhecia mais a parte de ortopedia, a parte neurológica e a parte respiratória, né? E reabilitação em casos de AVCs. Hoje, a parte a fisioterapia é uma profissão que ampliou muito o campo dela, mas não deixa de ter o contato. Então, a maior habilidade que o fisioterapeuta tem é o contato com o paciente, e isso é muito importante, o contato, o toque, a conversa, porque às vezes os pacientes contam muitas coisas pra gente que eles não têm tempo de contar durante uma consulta médica. E daí com a gente, eles vão tendo um contato maior, às vezes tem pacientes que precisam de 10, 15, 20 sessões, tem pacientes que precisam fazer um trabalho contínuo, né? Então a gente acaba criando um vínculo que eles acabam
se abrindo, né? Acabam tendo uma confiança e acabam falando mais pra gente. Então isso eu acho muito importante, porque a gente sabe hoje em dia que muitos dos problemas físicos vêm dos problemas emocionais, que hoje em dia todo mundo tem algum problema, alguma dificuldade, ainda mais agora com tudo que a gente está passando com essa pandemia, né? Então isso é muito gostoso, é muito gratificante da fisioterapia. É a parte que eu mais acho importante no tratamento, né? E em relação à nossa remuneração, eu acho que como a maioria dos profissionais da área de saúde, né, não só da área de saúde, mas principalmente da área de saúde, a remuneração não é tão boa assim, porque a gente se dedica muito. E vocês podem estar vendo agora, né? Hoje, com essa história da pandemia, os profissionais da área de saúde, principalmente os políticos, né, falam os heróis da área de saúde. Mas infelizmente eles acabam esquecendo a gente, que vocês podem ver que saúde e educação são áreas bem esquecidas, né? Eles deixam de lado, mas é uma coisa muito importante. A remuneração financeira pode não ser a melhor, mas a remuneração em relação ao carinho, ao afeto que a gente recebe dos pacientes, isso é muito importante. E o começo de toda a profissão acaba sendo um pouquinho mais difícil, né? Principalmente na área da saúde. Mas depois, conforme a gente vai passando, a gente vai fazendo alguns cursos, especializações, que nem eu falei para vocês, eu fiz o RPG, a geriatria na Unicamp, depois eu fiz essa parte de linfedema vascular em São José do Rio Preto, né, na FAMEP. Aí isso vai dando um diferencial. Então também é muito importante a gente não fazer só faculdade e parar na faculdade. A gente tem que se especializar, a gente tem que fazer especializações, cursos, que para ir sempre atualizando e a gente sempre ganhando com isso. Mesmo com todas as dificuldades que a gente encontra, né? Principalmente na área da saúde, e eu falo na minha profissão, na fisioterapia, eu não me vejo fazendo outra coisa, eu não me vejo sendo em outra profissão. Eu amo ser fisioterapeuta, eu adoro essa profissão, e se eu tivesse que escolher, eu escolheria de novo a fisioterapia, porque eu sou apaixonada no meu trabalho. Trabalho com amor e carinho e que nem eu falo, o mais gratificante é você ver o reconhecimento nos pacientes, eles te agradecerem muitas vezes quando você pode melhorar ou quando você pode estabilizar o quadro deles. Então, não tem coisa melhor na vida. E a única coisa que assim eu acho que eu faria um pouquinho diferente quando eu me formei, eu ficava muito preocupada em relação a começar a trabalhar, né? Ainda mais que eu fiz um curso de período integral, que meus pais investiram em mim, eu não trabalhava, eles que me sustentaram. Então eu quis logo começar a trabalhar e acabei deixando no começo um pouco de lado a parte de especialização, parte de cursos que eu fui fazer um pouquinho mais tarde. E daí eu comecei a fazer, e daí eu me empolguei e eu fui fazendo um curso atrás do outro. Então eu acho que se eu pudesse voltar um pouquinho no tempo, eu ficaria mais tranquila nessa parte de querer ganhar dinheiro, a remuneração, né? E acho que eu ficaria um pouquinho mais na parte de estudar um pouquinho mais, ou até fazer um mestrado logo depois que terminasse a faculdade. Porque o problema é que com o tempo, quando a gente começa a trabalhar, começa a entrar nessa parte da remuneração, né, que a gente se empolga, a gente acaba deixando um pouco mais o lado científico da profissão. Então, acho que isso, se eu pudesse, eu ficaria um pouquinho mais. Mas é muito gratificante. Eu acho muito gostoso a fisioterapia. A fisioterapia foi uma profissão que cresceu muito, né, nos últimos tempos. Na minha época, né, há quase 25 anos atrás, quando eu prestei o vestibular, a parte de ortopedia, a parte de neurologia, né, de reabilitação, de quem tinha tido um AVC, essas coisas,
a parte respiratória eram as partes mais conhecidas, né? Na época da fisioterapia. Então, eu acabei depois, eu sempre gostei muito da ortopedia. Mas hoje a profissão cresceu muito, a fisioterapia atua em muitas áreas, então o mercado de trabalho é bem grande, tem para várias áreas, habilidades, né? Então isso é muito legal, vem crescendo muito. Em relação à remuneração, como a maioria das áreas, né, da saúde, a remuneração não é das melhores, né? Mas aí depois também, com o tempo, a gente vai fazendo curso, aí a gente vai ganhando mais experiência, né? Aí vai se destacando mais entre os profissionais. Mas para ter uma remuneração melhor, a gente precisa mesmo fazer cursos e se especializando para você conseguir se destacar entre os outros profissionais, tá? Em relação à fisioterapia, a gente tem muito contato com o paciente. Então, eu acho que isso é muito importante. Por mais que você faça a especialização que for, mas o importante é o contato. A gente tem muito toque, né? E às vezes muitos pacientes precisam desse toque e é muito necessário esse toque. Então, para o fisioterapeuta tem que ter essa habilidade do toque. E a gente tem que ter com muita calma, porque pode ser, né, impressionante, mas tem alguns pacientes que devido à dor ou devido a algum sofrimento, alguma coisa assim, eles têm muita dificuldade em relação ao toque. E o fisioterapeuta tem que ir devagarzinho, abrindo esse espaço para ir tocando e ganhando a confiança do paciente, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês e boa escolha, bom vestibular, bom estudo para todos e se dediquem e invistam no seu futuro, porque pode parecer com tudo isso, às vezes a gente vê tanta coisa, né, na televisão, nos noticiários, mas, gente, vale a pena estudar, vale a pena investir numa uma profissão que a gente goste, que a gente curta trabalhar, e vocês podem ter certeza que se a gente trabalha fazendo o que a gente gosta, a gente é feliz e a remuneração vem. Pode ninguém ficar rico, mas vai viver feliz e vai conseguir ter uma vida digna, tá bom? Boa sorte para todos vocês!